E amém? Como é bom conhecer a Deus. É bom, sim ou não? É bom ser amigo de gente boa? Ter aquele amigo, gente boa, assim, aquela pessoa legal, que proporciona momentos legais, que é uma pessoa segura, uma pessoa que você pode contar as suas tristezas, pode pedir conselhos, você ri, você se diverte, você se alegra. É bom ter amigos assim, sim ou não? É bom, né? Você é um amigo assim? Que às vezes a gente procura os amigos, mas nós não somos esse amigo. Mas esse é um assunto para outro dia. Hoje nós vamos falar sobre o conhecimento do Senhor e como é bom conhecer a Deus. Você provavelmente vai concordar comigo. As pessoas que conhecem o Senhor depois da fase adulta, ali para frente, elas têm o costume de falar o mesmo discurso. Elas sempre falam assim: meu Deus, se eu conhecesse Jesus antes, eu ia ter outra vida já na minha adolescência, na minha juventude. Você já ouviu algum discurso assim parecido? Meu, se eu conhecesse Jesus antes da minha... Quem já ouviu alguém falar isso aí? Alguém que se converteu depois da vida adulta, né? Quantos falam? Eu que vim do berço evangélico, mas a gente, filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho, né? O filho de crente tem que se converter também. E eu olhando para a vida hoje com Deus, eu penso, meu, se eu tivesse já uma experiência antes, mais novo, já a gente sabe que tem muita coisa para encontrar no Senhor, é um tesouro assim inesgotável, né, gente? Cada dia você conhece mais e recebe mais do Senhor. Então Deus tem essa característica eterna de você sempre descobrir coisas novas nele. Só que assim, conhecer é diferente de ouvir falar. Muitas pessoas conhecem Deus apenas de ouvir falar. Sabe aquelas pessoas de testemunhos terceirizados, né? Ah, tal pessoa foi curada, tal pessoa viveu isso. Mas eu ainda não tive aquela experiência, eu não vi o Senhor, eu ainda não vivi algo com Deus. Então tem uma distância entre nós ouvirmos falar de Deus e nós conhecermos a Deus. E o conhecer a Deus, ele demanda todo um caminhar, demanda ter experiências de vida caminhando com Deus de perto. É como amigos. Nós temos aqueles vizinhos que a gente mora há 20 anos na mesma rua, e assim, oi, tudo bem, aquele negócio de oi, tudo bem, mas tem aqueles que moram do outro lado da cidade, mas frequentam a nossa casa. São amigos que estão andando perto, têm mais intimidade. Então existe a diferença da gente saber quem é Deus, assim, de ouvir, mas tem aqueles que conhecem o Senhor. Como Jó falou, antes eu conhecia apenas de ouvir, mas agora eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E hoje é um dia importante da gente descobrir um pouco mais. Conhecer a Deus é andar com Deus, é ter intimidade com Deus. A intimidade, ela é revelada em várias coisas, gente. Por exemplo, quando você ora você ora assim, ó: Deus, perdoe os meus pecados em nome de Jesus, amém. Ou você ora assim: Deus, me perdoe porque hoje eu tive inveja de alguém. Deus, me perdoe porque hoje eu fui ganancioso. Deus, me perdoe porque hoje eu cobicei alguma coisa. Deus, eu peço perdão ao Senhor porque hoje uma pessoa fechou a minha frente e eu xinguei. Sabe, tem diferença entre falar assim: Deus, perdoe os meus pecados, e Deus, perdoe esse pecado. Tem diferença sim ou não? Revela um pouco mais de intimidade. Você concorda comigo? Uma pessoa que você tem muita amizade, muita intimidade, você fala detalhes sobre as coisas. E uma pessoa que você não tem muita intimidade, você conversa mais raso, é uma conversa um pouco mais sem detalhes, porque não tem intimidade. Então a intimidade com Deus, ela também é intencional da nossa parte. Quanto mais abrimos o nosso coração e os nossos segredos ao Senhor, mais segredos do Senhor eu também vou ser revelado. Então às vezes o meu relacionamento com Deus está um pouco distante, porque eu também não me aproximo, eu também não me exponho. Então quanto maior for a sua exposição a Deus,
mais coisas de Deus você e eu vamos encontrar. Você acredita nisso? Amém? Então tem pessoas que ouviram falar de Deus, elas estão vendo o reino de Deus, mas elas não estão participando do reino de Deus. E você vai concordar comigo que todos aqueles que conhecem verdadeiramente o Senhor, elas terão sinais de transformação, sim ou não? Você vê que a pessoa, esse cara eu conhecia ele antes, eu sei como ele era. Se ele está assim é porque ele conheceu a Deus. Porque o conhecimento do Senhor vai impulsionar em nós atitudes novas, novas escolhas, coisas que faziam sentido para o meu dia a dia antes de conhecer a Deus, hoje não fazem mais. Não quer dizer que a gente se torna santo e purificado e agora eu não tenho nem mais vontade de pecar e agora eu nem ando mais na terra, eu flutuo porque a santidade chegou na minha vida. Não, continuo sendo um ser normal, tendencioso ao pecado, com a natureza caída, porém escolhendo novas coisas, porque agora não é mais a nossa mente, mas nós desfrutamos da mente de Cristo. Então na hora do pecado vai vir aquele sinal, vai vir aquele sentimento, porque agora não faz mais sentido. E aquelas pessoas que conhecem a Deus, elas também têm outro sinal muito forte. É que elas não são mais guiadas pelo que elas veem, mas pelo que elas creem. Aqueles que conhecem a Deus, essas pessoas, elas não são mais influenciadas por circunstância. Às vezes as coisas estão meio ruins, a vida está difícil, alguma coisa em volta traz algumas tristezas, mas ele está sempre com fé, alegria, caminhando para frente, no alvo que é Cristo. Porque quem conhece a Deus percebe que o Deus que ele agora segue é um Deus do impossível, não há impossíveis. Então ele não se prende mais à circunstância atual. O que Paulo falou? Não se prenda ao que você vê, porque é transitório. Mas se apegue ao que você não vê, porque é eterno. É a esperança na dimensão da eternidade do Senhor. Mas só consegue viver isso quem conhece ao Senhor. Quem não conhece a Deus se desespera por qualquer... soltou um fogo lá do outro lado da rua, já está, meu Deus, Jesus está voltando, os ET estão chegando, qualquer coisa vai inventar. Medo de tudo. Medo da morte, medo de assalto, medo disso, medo daquilo, medo de doença, medo de chuva, medo de trovão, vai ter medo de tudo. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. Já viu aquela pessoa que passa por problemas sérios na vida e elas não se abalam? Você olha para a cara dela, ela não está sorrindo também, porque nem todo dia a gente está com... A gente não é obrigado a estar sorrindo não, gente. A gente pode também estar sério, é normal. Mas apesar da circunstância que ela está vivendo, você vê ela seguindo em frente? Quem já viu gente assim? Essa é uma pessoa que conhece a Deus. Porque ela sabe que o Deus que ela serve é o Deus que pode todas as coisas. E certamente, essa noite de choro vai passar. E o sol da justiça vai brilhar sobre a sua vida. E o choro que durou toda a noite vai ser rompido pela alegria que virá pela manhã. Você acredita nisso? Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? E aqueles que conhecem o Senhor, eles também não só desfrutam dessa transformação. Vocês estão entendendo da transformação do conhecimento? Que a gente recebe no conhecimento do Senhor uma transformação de cosmovisão de vida, de comportamento, de escolhas, de sentimentos. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as coisas velhas se passaram, o pecado e a condenação ficaram para trás, agora eu sou uma nova criatura e desfruto do caráter do Senhor, desfruto das bênçãos, da prosperidade do reino de Deus, desfruto de tudo que é nele. Só que as coisas de Deus são tão grandes, gente, são tão poderosas,
que elas não ficam só em mim, só em você. Tudo que é de Deus para nós sempre vai transbordar. Então aqueles que conhecem o Senhor não só são transformados, mas também causam transformação. Aqueles que conhecem a Deus profundamente, não fica só nele. Não é ele só abençoado, não é ele só transformado. Ele recebe agora um poder que vem do Espírito Santo para causar transformação. Por quê? Porque é esse o objetivo do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Causar uma transformação no mundo em caos. No caos que está na terra, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família. Seja Deus que você tem conhecido pouco a pouco, dia a dia. Ele está causando uma transformação na sua vida. Mas não vai ficar somente na sua vida. A transformação que está na sua vida vai ser transbordada em muitas pessoas. Aonde há tristeza e dor, vai trazer paz e segurança. Porque aonde você botar os seus pés, aquele lugar será abençoado. Aonde você chegar, a sua voz, a sua fala, o seu toque, vai trazer cura e bênção para as pessoas. Porque as bênçãos e a transformação de Deus não fica só em mim. Não é só para mim. Não é o meu Deus. Não é o meu Pai. É o nosso Pai. É o nosso Deus. É aquele que criou todas as coisas. E o foco também de Deus é fazer com que o nome dele seja conhecido através da nossa vida, através da nossa transformação. Se você vê o que Jesus falou para os discípulos, vocês serão minhas testemunhas. Testemunha não fala sobre o que ele fez. Testemunha fala sobre o que viu. Quando você vai no tribunal e tem as testemunhas, não foram elas que nelas estão envolvidas ou como vítima ou como o réu. A testemunha está ali para falar, relatar algo que ela viu. Então não foi eu, não foi você, não foram pessoas que fizeram a obra redentora. Nós estamos aqui para testemunhar o que nós vemos, o que foi visto através dos discípulos. Os discípulos foram as testemunhas oculares de todas as coisas que Jesus fez. E Jesus falou, ó, vocês vão ser minha testemunha aqui e no resto do mundo. O testemunha, ele só faz uma coisa, ele vai contar o que ele viu. E eu tenho certeza que você tem muita coisa para contar, porque você viu Deus fazer muita coisa. Na sua vida e na vida de outros. Se a gente parar um dia aqui, só um dia de testemunho, eu tenho certeza que vai ter, todas as pessoas vai ter um testemunho para contar. Pelo menos um. Não tem como, porque nós fomos criados para testemunhar as grandes obras do Senhor. E quando a gente fala, a gente está transbordando sobre a vida. Então, quem sabe esse deserto ou essa fase difícil que você e eu possamos estar passando, tudo isso é para glorificar o Senhor. E você, quando sair desse momento difícil, você vai mostrar que em todo tempo o Senhor estava contigo. Você foi jogado numa fornalha, mas tinha um quarto homem junto com você. Você foi jogado numa cova com leões famintos. E os leões foram e dormiram. Não, dormiram não, eles só fecharam a boca. Imagina. Se fosse dormir, ia ser tranquilo, né? Ah, o leão está dormindo, eu vou dormir também. A Bíblia não diz que os leões dormiram. A Bíblia diz que o anjo fechou a boca do leão. O leão estava assim, ó. Imagina Daniel na cova. Ele não ia abrir a boca, mas estava ali, né? Então, nós estamos na beira do maior perigo, mas Deus está com você e comigo. E quando isso passar, o nosso testemunho vai servir para salvar e libertar e abençoar muitas pessoas. E esse é o objetivo do Senhor para a nossa vida. Não é sobre um Deus que me curou, é um Deus que vai me curar e através do que eu vou falar vai curar muitas pessoas. Vai dar esperança para muitas pessoas, vai trazer liberdade para muitas pessoas. Então, o fato de conhecer o Senhor é não estar livre das ansiedades e dos problemas emocionais causados no deserto, mas de saber que Deus está com a gente. E logo vai passar e tudo isso vai se tornar em grande vitória. Você acredita nisso aí, amém? Então eu trouxe aqui duas histórias
duas pessoas que conheceram a Deus e que elas ensinam coisas poderosas para a nossa vida. A primeira é a menina que foi escrava de Naamã. Vamos ler 2 Reis 5, do 1 ao 4, vou ler com vocês. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor deu a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, todas as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Gente, aqui está um contexto muito poderoso de aprendizado para mim e para você. Primeiro, vamos entender o contexto. Aqui houve um ataque muito grande da Síria sobre o povo de Israel, e a Síria ganhou a batalha. E quando ganhavam uma batalha, eles saqueavam tudo que podia, e principalmente pessoas. Pessoas eram sequestradas e colocadas como escravas, como servos, nas casas dos poderosos daquele exército no qual ganhou a guerra. E nesse caso a Síria ganhou a guerra e levou uma menina. De muitas, essa menina foi servir na casa de Naamã. Então você gostaria hoje de ser sequestrado da sua cidade, da sua casa, da tua família, ser levado para outro país e servir o seu próprio inimigo? Quem gostaria disso? Tem alguém aqui? A gente chama já um carro aqui, já te leva agora. Se você está afim de servir o seu inimigo, pode ir. Ninguém gostaria, né? Principalmente uma menina que deixou a família, os pais. Então, uma menina escrava longe da sua terra, tinha todos os motivos para viver uma vida revoltada, uma vida triste, uma vida arrastando o pé. Ai, minha vida, ai, meu Deus. Ela tinha todos os motivos para reclamar. Só que quem conhece a Deus é transformado primeiro. Ela tinha todos os motivos, humanamente falando, uma visão de mundo normal. Qual era o desejo da menina israelita? Esse tirano, esse injusto me prendeu. É bom para ele mesmo pegar uma lepra para ele morrer seco, né? Quantos de nós iríamos aplaudir a doença? Parabéns, ficou doentinho, né? Mas também me sequestrou, acabou com o meu país. Isso é pouco para você. Isso aí seria o discurso de muitos de nós. Isso é a justiça de Deus. É Deus matando você. A gente já... Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê eu na bênção vão se arrepender. A gente já canta esses hinos do sabor de mel e já vai levando para o âmbito natural as coisas que Deus está fazendo. Porque quem conhece a Deus não é levado pelas coisas naturais. Quem conhece a Deus nem está olhando para as coisas naturais. Ela está olhando para as coisas sobrenaturais. Quem conhece a Deus não está com a antena no horizontal. Quem conhece a Deus está com a antena no vertical. Está recebendo o que Deus tem para ele. Apesar de ser uma escrava. Apesar de perder todas as esperanças de voltar para a sua terra e viver uma vida normal e digna. Ela não tinha culpa de nada. Está vendo como é que pessoas entram em situações muito difíceis, de muita injustiça, de muita maldade, mas o fato de conhecer a Deus não abala o coração de uma pessoa. Está vendo? O fato de conhecer a Deus, a pessoa, primeiramente, ela é transformada. Então, olhe para a sua vida, olhe para o seu coração, nos momentos difíceis, como você tem se portado, como você está respondendo às circunstâncias. Se é com desespero, se é com tristeza, se é com, Deus não me ouve mesmo,
Deus não quer nada comigo, Deus não está aqui, Deus se esqueceu de mim. Sabe esses discursos de incredulidade que nós de vez em quando falamos? E a gente esquece que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, estamos vivendo uma vida desagradável ao Senhor por falta de fé, por discursar, por falar frases que não condizem com o Deus que nós servimos. Uma menina que estava ali poderia simplesmente ficar quieta na dela e deixar o chefe sangrar até morrer, porque ele merecia. Porque provavelmente ele deve ter matado algum parente dela, se não os próprios pais. No mínimo o pai, que o pai como homem talvez estaria na defesa ali na hora do combate, e provavelmente ele pode ter sido morto. Imagina se ela fosse levada pelos sentimentos humanos. O que você faria? O que nós faríamos? No mínimo fugir, né? No mínimo fugir da casa. No mínimo fazer uma oração contrária contra a vida de Naamã. Deus, mata ele. Ele já está doente, agora é só um tiro. Deus, me dá uma chance para acabar com a vida dele. Mas não, gente. Quem conhece a Deus é tomado pelo amor e a misericórdia do Senhor. Então nós vamos sentar. Deus vai fazer uma mesa perante os nossos inimigos. Só que nós não vamos atuar, porque a vingança é do Senhor, não é nossa. E nós estamos aqui na terra, não para nos vingarmos de pessoas, não para sermos contra as pessoas. Nós estamos aqui para demonstrar o amor e a graça e a misericórdia que o Senhor deu para nós. E nós, como bons representantes do Senhor, precisamos representar o amor do Senhor. Eu e você já fomos alcançados. O amor eterno do Senhor já repousou sobre a nossa vida. E pela misericórdia dele nós fomos alcançados e colocados perto dele. E às vezes o que nós fazemos? Afastamos pessoas. Vingamos, queremos justiça humana. Calma. Calma, porque Deus vai usar você e eu para levarmos o nome de Deus para pessoas improváveis. Calma. O que aconteceu? A menina transformada pelo amor de Deus. Quem anda com Deus, ama a todos e transforma o ambiente que vive. Não é uma pessoa amargurada, triste, com aquele sentimento de injustiça, porque não consegue perdoar o pai, porque o pai errou lá na família, não consegue perdoar a mãe, não consegue perdoar algum parente, aquela pessoa que está sempre meio estressada, porque ela vive debaixo de uma injustiça. Não, Deus já encontrou você, já está na hora de eu e você vivermos uma maturidade no Senhor e começar a ter uma atitude de filho de Deus, encontrado pelo Senhor, com um caráter transformado por Cristo. E foi o que ela teve. Ele não tinha saída, gente. A Bíblia fala que ele era um guerreiro poderoso. Ele era um grande líder. Tinha acabado de vir de uma grande vitória. Então ele tinha a aparência de um grande líder, a roupa de um grande líder, a voz de um grande líder. Mas debaixo da sua capa era doença e sofrimento. E ele não tinha para onde ir. Com certeza dinheiro ele tinha para comprar remédios, para fazer o que ele quisesse. Com certeza ele tinha influência bastante para achar o escurandeiro lá da Síria, qualquer um para tentar fazer uma mandinga lá para ele ser curado, e nada aconteceu. Quantas coisas ele buscou para tentar ser curado, nós não sabemos. Mas ele não tinha mais saída. Era um homem poderoso por fora e doente por dentro. E isso é o extrato da humanidade sem Deus. Quantas pessoas nós vemos aí com uma aparência incrível, com tudo o que precisa para ser feliz, mas sangrando por dentro. Ela, na hora de deitar a cabeça no travesseiro, ela fica pensando: falta alguma coisa na minha vida. E por isso que Deus às vezes bota uma menina escrava na vida perto de alguém, porque é a hora de levar a salvação para essas pessoas. Mas se eu e você não entendermos o tempo, se eu e você não
não tivermos discernimento do lugar onde Deus nos plantou. Quem sabe a empresa que tu está trabalhando não é o lugar que você queria estar. Não é nem a tua profissão. Mas tu está ali por quê? Tem algo de Deus a ser feito naquele lugar e naquele tempo. Talvez tu está sonhando com outra função, outra coisa, e você está triste e revoltado porque tu não está vivendo aquele tempo. Mas olha para o agora, o que você tem que fazer. E se a gente ficar olhando sempre para o depois, a gente não vai viver o agora. E a menina olhou para o agora, é agora. É a chance de eu levar Deus para esse cara. Ela falou alguma coisa dela? Não. Ela falou, ela utilizou de algum mecanismo para se beneficiar? Não. É o que muitos têm feito, infelizmente, né? Nós carregamos a cura, nós carregamos a palavra, nós carregamos a profecia, mas para tu vir aqui receber, tem um ingresso ali para você pagar. Aí tu paga o ingresso, aí tu entra e tu vai receber. A menina poderia ter cobrado um pedágio, né? Naamã, seguinte, se tu me promover aqui na casa, me botar como governante, me dar uma casa, eu te falo um jeito de você ser curado. Muitos oportunistas, infelizmente, estão usando o evangelho e ganhando muito dinheiro com ele, para derramar o que foi derramado na vida deles de graça. E pode ter certeza, se não fosse cobrado, Deus tem muito mais para dar, então eles teriam muito mais do que tem hoje. Mas o pouco que tem, que eles acham muito, eles têm porque estão tirando com mecanismos. Mas graças a Deus, estamos numa igreja que não cobra para você entrar. A palavra é livre e é de graça. Está recebendo aí, amém? Então não se engane quando tiver ingresso. Cuidado, seja sábio. Porque a menina não cobrou nada. Ela falou assim, se você quiser ir lá, eu conheço um homem que pode te curar. Um homem que estava perdido, sobrevivendo debaixo de uma aparência poderosa. Quantas pessoas você conhece assim, gente? No seu trabalho, na sua casa, na sua família, que está lindão por fora. Tem tudo, não falta nada. Mas por dentro, cada dia pior. E você está do lado. Mas por que talvez eu e você não estamos causando essa mudança? Porque falta talvez conhecer um pouco mais do Senhor. Falta uma influência um pouco maior. E ela fala, né? Olha que interessante. Um homem que conhecia muita gente, tinha acesso, não conhecia o Deus dos deuses. E uma menina simples, escrava, que não tinha mais chance na vida, ela conhecia. Olha Deus usando quem não tem nada para abençoar quem tem tudo. Que loucura, né? Olha Deus usando a nossa vida para pessoas influentes. Olha Deus usando a nossa capacidade limitada para abençoar pessoas infinitamente maiores do que nós. Sabe por quê? O Deus que atua em nós, o poder dele é infinito, gente. Eu e você não podemos limitar isso. Então ela teve o quê? Ousadia. Eu e você precisamos ter ousadia para sairmos e proclamar o nome do Senhor. E ela fala, e o mais interessante, o poderoso chefe escuta. O mais simples ensinando o de mais alto nível. Sabe por quê? Não é sobre o que eu e você temos. Não é sobre o que eu e você sabemos. Não é sobre o meu recurso, não é sobre o teu recurso, não é sobre a tua posição na empresa, não é sobre... Mas é sobre o Deus que eu e você conhecemos. Então eu quero convidar você a ter ousadia para falar do nome de Deus. Deus vai colocar você e eu em posições, em lugares estratégicos e vai proporcionar situações para que o nome de Deus seja falado naquela hora. Só que eu e você temos que, ousadia. Fala. Chama no cantinho, lá no trabalho. Na hora do almoço, posso orar com você? Chama no almoço. Não precisa fazer barulho, rodopiar e fazer, ei! Não. Só deixa o Deus que você conhece fluir através da tua vida. Tu acredita nisso, não? Tu acredita que tu pode estar numa situação de doença essa semana de alguém, você tocar e orar por essa pessoa ser curada? Tu acredita nisso, não? Procura, gente. Deus, o que o Senhor tem para mim hoje?
Começa a viver assim. Deus, qual é a missão de hoje? Onde é que o Senhor quer me levar? Qual pessoa vai ser tocada pela minha vida, pelo que eu carrego hoje? Hoje, é hoje. É amanhã num posto de gasolina. É amanhã na padaria. É amanhã no seu trabalho. Ouse a falar de Deus em nome de Jesus. Não hesite, sabe por quê? Tem pessoas sofrendo. Pessoas que você olha por fora, está tudo ok, está maravilhoso, sucesso na vida. Mas elas estão sofrendo muito por dentro. Embaixo da capa dela é sangue e doença. É o Naamã. E você tem uma resposta. Você carrega o mapa. E o mapa todo traçado para chegar na vitória, no acerto, na bênção, na salvação, na libertação. Nós precisamos nos expor, nós precisamos sair mais. E não é sobre eventos oficiais de evangelismos. Não, é eu ser o folheto de Deus na terra. Eu viver como um folheto. Claro, é legal criar estratégias em grupo, fazer um negócio oficial, top, precisamos, mas a nossa vida no dia a dia, a menina não estava aqui num evento, ela não estava no culto dos evangelistas, agora é a hora, vamos lá evangelista, vamos falar de Jesus, não, ela estava, quem sabe, lavando a louça, limpando o chão, ela ficou sabendo que o chefe estava doente, ela foi lá e entregou o que ela tinha, não precisa de evento, eu e você já somos esse evento. Eu e você andando na rua, é o evento da salvação andando pela rua. Agora eu e você só não nos expomos porque não falta alguma coisa. Mas em nome de Jesus, a luz que brilha em você vai ser exposta em nome de Jesus, amém? Outra história muito interessante, muito conhecida, a mulher do fluxo de sangue. Olha, Jesus foi com ele, com Jairo, na verdade, estava falando sobre Jairo aqui. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, olha aqui, ó. Tá vendo? Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Aqui é uma aula sobre fé e sobre atitude. Ela não ficou emocionada, chorando, ai Jesus, vem em mim, eu estou doente, já gastei tudo. Ai, não, ela não ficou desesperada. Que é o que muitos de nós fazemos, né? A gente ama um climão, né? Um momento de desespero. Ela ouviu falar. O mais interessante dessa história é que a gente não sabe quem falou. Porque não importa o mensageiro, o que importa é a mensagem. O mensageiro não precisa ser conhecido. O que importa é que a mensagem é poderosa. Estão entendendo, amém? Estão entendendo, amém? Essa pessoa que falou, ela fez a missão dela. Uma mulher que já há 12 anos sofria, ela gastou tudo o que ela tinha. Ela buscou todo tipo de medicamento, terapias, tratamentos e não conseguiu resolver o seu problema. É outro extrato do mundo. Quem está no mundo está vivendo como ela. De festa em festa, de balada em balada, de viagem em viagem, de relacionamento em relacionamento, sempre buscando uma felicidade, sempre buscando uma cura do seu interior. Aí vai lá e gasta muito, a vida no mundo é cara. Tem gente aí num final de semana, gasta milhares de reais. E chega em casa no domingo à noite vomitando ainda. Meu Deus. Chega segunda-feira, não consegue nem trabalhar. Muitos pegam, sabia que tem uma estatística muito alta de atestado na segunda-feira? Que a galera vai, chapa tudo que tem, e segunda não consegue nem levantar da cama, porque está de ressaca, está com dor de cabeça, está com isso, está com aquilo. É um índice muito alto. Por quê? São pessoas buscando uma alegria numa festa.
elas estão realmente buscando uma alegria. Elas não estão erradas na busca. Elas estão erradas no que estão buscando. Porque elas não conhecem o dono da verdadeira alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Então, quando não buscamos o Senhor, a gente vai buscar no mundo em alguma coisa, gente. E você está vendo aí, pessoas gastando milhões, bilhões de dólares, reais, que seja a moeda que tu quiser, em bens, em viagens, em coisas, e não conseguem sarar as suas feridas. Continuam sangrando, porque não é coisas naturais que vão suprir as coisas espirituais. Eu e você carregamos um espírito, e ele só se alimenta de coisas espirituais. E ele só se alimenta da presença de Deus, da obediência ao Senhor. Quer ver uma coisa que vai alimentar o teu espírito e fazer você viver assim, como se tivesse tomado uma vitamina, um negócio? Começa a obedecer a Deus. Começa a obedecer a palavra. Começa a se alimentar, mas não só ler. Porque não é só ler. Não é só decorar a Bíblia. É viver. O ciclo perfeito da alimentação do teu espírito é estar em buscar, ouvir, receber e obedecer. Aí tu fecha o ciclo. Aí teu espírito vai estar vivo, forte. E que é o que o mundo está vivendo. Uma ilusão de propostas baratas que não vão trazer felicidade. E você pode perguntar para todo mundo num domingo aí, meia-noite: e aí, como é que foi o final de semana? Não, foi top, fizemos isso, fizemos aquilo. Agora pergunta para ele na segunda-feira como é que ele está. Está cabreiro, está triste, dor de cabeça, não resolveu nada, tudo aquilo que ele buscou. Mas ele só está buscando, sabe por quê? Porque ele não conhece outro caminho. Ele não sabe onde buscar. Só que tem alguém que não precisa nem ser conhecido o nome. Porque quem está aqui para ser conhecido é o nome de Jesus, gente. Então a gente não precisa ter milhões de seguidores no Instagram. A gente não precisa ter milhões de visualizações no YouTube. A gente não precisa ter a melhor casa da rua, do bairro. A gente não precisa ter um carro que chama atenção. A gente já tem uma luz que brilha em nós, que é Jesus Cristo, a salvação dessa terra. E às vezes a gente está diminuindo esse potencial que está em nós por uma condição natural. E olha essa mulher, o tempo inteiro gastando dinheiro com médicos. Cada tratamento que ela começava, aquela esperança: agora eu vou ficar curada. É igual nós, né? Não, agora com esse namoro eu vou ficar legal. Agora essa pessoa que eu encontrei, top. 3 meses, começa o inferno. 3 meses, começa tudo ruim. 1 ano para se acabar numa bola de fogo. Aí tu vai lá e termina. Aí tu sai todo quebrado, todo escangalhado. Aí tu agora está com medo de se relacionar porque os últimos relacionamentos só foram destrutivos, foram nocivos, relacionamentos difíceis. Aí tu vai lá: agora eu preciso encontrar alguém, porque o meu problema é que eu estou sozinho, eu preciso de alguém. Quanta gente está vivendo esse contexto? Mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Gente, não foi 10 dias, não foi 1 mês. 12 anos buscando a cura, 12 anos gastando, pesquisando. Imagina se tivesse o Google, né? O que usar para fluxo de sangue? Qual o remédio? Qual o chá? Qual o tratamento? Qual país tem um médico especialista nesse? A gente ia buscar quantas coisas nós iríamos buscar e nós não iríamos encontrar. Mas tem alguém que conhece. Quem? Aquele que pode. E foi tão interessante, gente, que a mulher, ela tinha recursos para gastar, e ela gastou, ela não tinha mais nada. Mas ela ouviu de alguém que realmente conhecia Deus. Porque a fé dela foi tão extraordinária, porque ela pensou o seguinte: olha, tem uma multidão em volta de Jesus, eu não conheço ele, eu não conheço nenhum amigo dele, eu não vou conseguir uma consulta com ele, que a cabeça dela era o quê? De consulta, de médico, né? Então assim, eu não vou conseguir uma agenda, ele está passando por aqui.
Mas pelo que me falaram do poder dele, olha aí, ó. Pelo que a pessoa me contou de quem ele é, se eu só tocar na roupa dele, eu com certeza vou ser curado. Está vendo a diferença de quem conhece a Deus? Essa pessoa invisível, essa pessoa que ninguém sabe o nome, falou algo tão poderoso de Jesus que fez essa mulher acreditar que até a roupa de Jesus curava. Está vendo o poder que eu e você temos de falar de Jesus? Para pessoas que vão viver coisas extraordinárias. A pessoa que falou não foi conhecida. A mulher do fluxo de sangue ficou famosa. Mas ficou porque alguém falou para ela de Jesus. Interessante que ela não tocou em Jesus. Ela não encostou em Jesus. Provavelmente, só encostar era muito pouco em relação a tudo que ela tinha feito. Sim ou não? Ela foi nos maiores e melhores médicos da atualidade. Ela gastou todo o seu dinheiro. Então, para uma pessoa normal, você acha que só encostar? Ela não conseguiu nem encostar. Ela encostou em algo que estava encostado em Jesus. Aqui está um mistério. Se você anda encostado em Jesus, todo mundo que encostar em você vai conhecer Jesus. Se você anda colado com Jesus, todo mundo que está doente na sua volta, no seu trabalho, na sua família, todo mundo está precisando, se só encostar em você, já vai ser curado. Olha só que loucura. Ela não encostou em Jesus. Ela encostou em algo que estava encostado em Jesus. Algo que nem tinha sangue, algo inanimado, um tecido. Mas a presença de Deus é tão poderosa que atua na fé e não em coisas. Está vendo que a gente não tem que ficar criando expectativa em coisas? Se tal coisa acontecer, eu vou ficar feliz. Se tal coisa melhorar, eu vou ficar melhor. Não, eu estou bem porque Jesus está na minha vida. Eu conheço tanto a Deus que, apesar do contexto natural que eu estou vivendo, que é terrível, mas eu estou tão em Deus que eu estou bem. Os meus parentes estão me olhando, não estão nem me conhecendo, porque eles sabem que se fosse em outra época eu estaria desesperado. Já tinha abandonado tudo, já tinha voltado para a bebida, já tinha voltado para o mundo, já tinha largado tudo, não. Mas eu estou aqui, por quê? Porque eu conheço o Senhor e eu sei que se eu encostar em qualquer coisa que esteja encostado nele, eu vou receber tudo que eu preciso. Não porque o manto é sagrado, não porque a roupa era santa, mas só porque estava encostada naquele que tudo pode. Mas esse mistério tudo aconteceu porque ela ouviu alguém falar. Está vendo como é poderoso falar de Jesus? Está vendo como muda? Com certeza essa pessoa que falou, ela conhecia tanto Jesus. Ela conhecia tanto o poder de Deus que ela pôde falar tão bem sobre Jesus, que é o que às vezes falta em nós. Nós não temos argumentos o bastante para falar para o mundo sobre Jesus. A gente está aquele raso. Jesus te ama. Claro que ama. Isso, até o cara que não acredita muito, ele sabe que Deus ama. Será que essa pessoa falou para a mulher do fluxo de sangue só isso? Entregou um folhetinho, ó, Jesus te ama, e saiu correndo assim. Geralmente evangelismo com medo, né? Não é aquela coisa. Eu tenho certeza que essa pessoa sentou e deve ter falado coisas tão poderosas, que essa mulher falou assim: quer saber, cara, o que esse cara me falou? Eu tenho certeza que se eu encostar só na roupa, eu vou ser curada. Quem sabe eu e você estamos sangrando há anos, como essa mulher, estamos sofrendo há anos e não estamos tendo a fé que precisamos para mudar a situação. E, como eu disse, ela não estava emocionada, ela não estava procurando um momento de emoção, ela foi no entendimento, ela falou assim: eu sei que se eu encostar, sabe, esse entendimento precisa entrar na nossa mente, é o entendimento de não esperar emoções, não esperar o sol brilhar e o passarinho cantar para eu ficar bem. Pode estar um dia chuvoso, mas eu sei em quem eu creio. Pode estar difícil, mas eu sei quem eu sirvo. Pode estar impossível, mas eu creio e sirvo um Deus do impossível. É o entendimento que faz eu acessar o reino de Deus, não é o sentimento.
E muitos de nós estamos baseados no sentimento. Não, se eu sentir, faz sem sentir. Sabe por quê? Faz pela obediência. Faz pelo entendimento. Faz porque sabe que tem que fazer. Não faz porque sentiu vontade. Não faz porque o momento estava favorável, a situação favoreceu. Não. Tem momentos que eu e você precisamos só obedecer. Não estamos sentindo nada. A gente não ouve nem a voz de Deus claramente. Mas a gente já sabe o que tem que fazer. E se você fizer e caminhar nisso, você vai encostar na orla dos vestidos de Jesus. E a sua vitória, a sua bênção, o que você está buscando, o que você tanto precisa, vai se materializar. Sabe por quê? Você foi em direção a Jesus no entendimento e não na emoção. Vamos subir, Aleluia, para a gente louvar o Senhor. Eu quero convidar você a estar no entendimento. Deus quer que eu e você acessemos um nível com Deus de intimidade e fé, que só no entendimento para chegar, porque não é sobre emoções, não é sobre mágica, não é uma purpurina voando, é o Deus que pode todas as coisas, e eu entender isso e acessar isso. Tu quer mudar de vida, sim ou não? Sim ou não? O seu sim já veio sem fé. O seu sim já veio com medo. Você quer mudar de vida, sim ou não? O que você precisa hoje?